Eu sou Isadora, sou fisioterapeuta de formação, tentando agora entrar na área da confeitaria e sou catequista da Pastoral de Crisma para Adultos da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E hoje eu vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre a minha caminhada na fé. Como foi que eu vim parar aqui? Porque eu era uma pessoa que simplesmente detestava ir à missa. Não gostava. Eu realmente detestava. Eu acreditava em Deus, mas era aquele acreditar em Deus que não tinha raiz. Eu não sentia esse amor de Deus. Era como se fosse um acreditar em Deus por costume, se é assim que eu posso dizer. E aí teve um dia que eu tive que fazer uma promessa, que eu teria que ir todos os domingos, durante 6 meses, a qualquer missa. Comecei ainda aquele negócio, chegava o domingo e era, ai meu Deus, lá vai eu ter que ir à missa. Pra que eu fui prometer isso? Não ia na nossa paróquia, ia anteriormente em outra, e aí sentava lá fora, ficava olhando pro relógio, não ficava prestando atenção, só queria que terminasse logo pra ir embora e comer, né? Comer aquela velha pizza. Só que com o passar dos tempos, eu tive que vir um dia aqui na paróquia por causa do horário. Tive uma aula, tive que sair tarde e consegui pegar a missa aqui na paróquia. Quando eu cheguei, eu senti uma coisa boa, um ar bom, digamos assim. Não vou dizer que foi assim, amor à primeira vista, que chegava domingo, eba, tenho que ir pra missa, não. Ainda era um sacrifício, mas eu comecei a perceber que as olhadas pro relógio diminuíam, que a vontade de não estar ali diminuía e começava a prestar atenção também no que estava sendo dito. Com o passar dos tempos, chegava domingo e já não era aquele sacrifício tão grande, já era uma coisa boa, hoje tem missa, bacana. E aí comecei a prestar atenção no momento da Eucaristia e veio em mim uma grande vontade de participar daquele momento. Só que como eu era apenas batizada, eu não tinha a primeira Eucaristia, eu não poderia. Então comecei a ir em busca de uma turma que tivesse para adultos. A gente vê muito para crianças e que tivesse para adultos, que eu pudesse receber esse sacramento. Não estava encontrando, não sabia onde tinha. E aí, um belo dia, anunciaram lá, na hora dos avisos, que iria ter uma turma para adultos de Crisma. Aí eu, vou já saber se poderia, né, ser feito também a primeira comunhão. E aí mandaram eu ir no primeiro encontro. Cheguei lá, sentei na minha cadeirinha e começaram a falar um monte de coisa que eu tava assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô totalmente perdida. Pra vocês terem noção de quando eu tava perdida, eu não sabia nem que Jesus Cristo tinha sido batizado. Só pra vocês terem ideia. Então, assim, eu fiquei o povo lá falando passagens bíblicas, coisas relacionadas à igreja, ao catecismo, e eu totalmente, o que é que eu tô fazendo aqui? Cheguei em casa assim, mãe, eu vou passar vergonha, eu não vou mais não. Só que aí caiu assim a ficha, quer saber? Eu vou pegar aqui a Bíblia e vou ler pelo menos como foi que Deus criou o mundo, para que a vergonha não seja tão grande. E aí comecei a ler, né, capítulo de Gênesis. E comecei a me interessar. E fui todos os dias. Quer saber? Eu vou todos os dias. Os formadores, eles davam sempre o capítulo do catecismo relacionado àquele assunto que eles iam falar naquele dia. Então eu sempre estava buscando ler para poder tanto aprender algo, como também a entender o que eles estavam falando, né? Eu era uma pessoa que não sabia absolutamente de nada. E aí comecei a ler, comecei a me interessar, fui todas as aulas, até que chegou o dia do retiro. Foi maravilhoso o retiro, foi uma experiência única, assim. Só que na hora que as pessoas estavam dando testemunho, disseram que vivenciaram experiências maravilhosas, experiências extraordinárias. E eu não senti isso. Eu não senti absolutamente nada do que aquelas pessoas estavam falando. Foi um dia ótimo, foi um dia totalmente diferente, mas eu não senti aquilo que eles estavam falando. Então, mais uma vez eu fiquei, será que é pra eu estar aqui? Tipo, todo mundo tá falando mil maravilhas e eu não senti nada. Da mesma forma, na primeira vez que eu recebi a Eucaristia,
As pessoas, os colegas que também receberam comigo, mais uma vez estavam testemunhando coisas maravilhosas. E mais uma vez eu não tinha sentido absolutamente nada. Então eu fiquei, será que é pra eu estar aqui? Ou será que eu não sou nem digna nem de estar aqui sentado nessa cadeira? E aí fiquei com aquela coisa ruim, aquela tristeza, aquela angústia. Comparecia ao último dia de formação, mas meio cabisbaixa, sabe? Meio triste por achar que existia alguma coisa de errado comigo. Só que em determinado momento me veio um toque assim no coração, uma coisa muito boa, que como se falasse assim, tá vendo? Eu amo você também. Não esqueça disso. Desse momento eu me enchi de uma alegria, me enchi de uma paz, que eu estava totalmente triste e de uma hora para outra eu me enchi dessa alegria. Que essa alegria a gente sabe de onde vem. Como está escrito, a paz de Deus excede o conhecimento humano. Então, não, eu vou continuar assim, eu vou continuar aqui. E comecei a me interessar cada vez mais. Tanto que vim fazer parte da pastoral. Estou até aqui hoje, graças a Deus. E sempre nos nossos encontros a gente estuda tanto pelo catecismo como pela Sagrada Escritura. E eu sempre busco estudar a Sagrada Escritura para saber o que é que está embasando aquilo que está sendo dito no catecismo. Porque a Sagrada Escritura é a própria palavra de Deus, é a verdade de Deus que está escrita ali. Então, para tanto eu poder entender, como para eu poder passar para aqueles que estão ouvindo, eu preciso conhecer o que Deus está falando ali. Então, sempre busco estudar essas referências. Dentro das nossas formações, começou mais uma turma. E aí, cada um de nós iria ficar responsável por um tema. E eu fiquei responsável pelo sacramento da unção dos enfermos. Eu nunca tinha dado formação na vida. Sempre fui uma pessoa muito tímida, uma pessoa envergonhada, que gaguejava na hora de falar. E eu disse, ai meu Deus, eu vou encarar, né? Passei um mês antes estudando, pesquisando, montando meus slidezinhos. E acho que eu cronometrei, era mais ou menos 1 hora de formação. Acho que pelo nervosismo saiu em 20 minutos, tudo que eu tinha que dar. Mas graças a Deus deu certo. E assim, dentro dos meus estudos, tanto que eu ia cada vez mais estudando, eu ia me interessando mais. E eu nunca tinha lido um livro inteiro bíblico. Eu li apenas passagens, capítulos soltos. Só que aí meu namorado me influenciou muito em começar a ler os livros completos. Por exemplo, pegar um evangelho de João, de Mateus e lê-los todos. E isso foi muito engrandecedor para mim, porque assim eu aprendi mais. Eu conheci mais ainda o amor de Deus. Tanto que a gente sempre, busca estudar juntos. A gente faz assim, a gente pega um livro, e dentro desse livro a gente combina, pelo menos 3 dias na semana, a gente seleciona um capítulo dentro desse livro e vai estudar junto, vai fazer reflexões acerca desse capítulo. E é muito, muito engrandecedor para nós. Então fui começando a ler, teve um dia que a gente foi convidado a dar uma formação sobre o Tríduo Pascal. Lá vai eu ficar nervosa de novo. Como é que eu vou falar do grande acontecimento, do grande ponto? Eu não tenho esse conhecimento, eu não vou saber passar. As outras pessoas que estão comigo, tenho certeza absoluta que elas vão conseguir passar melhor do que eu. Várias vezes eu pensei em desistir. Tanto de dar essa formação, como da própria catequese. E teve um dia que eu tava assim, meu Deus, eu não mereço. Eu não mereço, eu não vou estar aqui, eu não vou conseguir passar isso para eles. Era pro ECC da nossa paróquia, os casais da nossa paróquia, a gente ia e dava essa formação para eles. E eu fiquei, eu não vou conseguir, eu acho que eu vou desistir, eu não mereço estar aqui, eu não tô me dedicando. Me dá uma luz, Pedi para Deus, me dá uma luz. No mesmo instante, eu peguei a minha Bíblia, abri, no Evangelho de João, quando fala da videira verdadeira. E é aquele capítulo que fala que Jesus diz que Ele é a videira verdadeira
e que sem Ele ninguém faz nada. E que foi Ele que escolheu a gente para que a gente fosse e desse fruto. E desse fruto que permanecesse. Porque a gente estava com Ele desde o início. E a ordem era: vá e dê testemunho de mim. Na mesma hora eu fiquei parada assim, poxa, sim senhor, tô indo lá, vou desistir não. Aquilo ali foi um grande boom, assim, pra mim, pra não desistir do caminho, pra não sair dessa caminhada. E aí continuei, sempre buscando estudar mais e mais. E comecei a ver, durante toda essa trilha, o amor de Deus, o realmente acreditar no amor de Deus, a ter raiz, não só por costume, mas por conhecer. Porque Jesus se dá a conhecer todo instante, em todo momento Ele se dá a conhecer. Muitas vezes a gente vê Jesus perguntando o que é que você quer ser curado, perguntando o que é que aquelas pessoas que estão seguindo Ele querem. Só que Ele sabe de tudo. E Ele pergunta por quê? Simplesmente porque Ele quer nos conhecer. Ele quer essa aproximação com a gente de intimidade. Às vezes a gente é que se fecha, mas Ele está sempre lá pra gente, para que a gente possa enxergar e que a gente possa o conhecer e o amar verdadeiramente como Ele nos amou. Então, no Evangelho também de João, a gente vê que Jesus ama tanto a gente que Ele doa o seu próprio Espírito em abundância. Não é um Espírito reserva que Deus tem lá, esse é o Espírito Santo da gente e esse é o Espírito Santo de vocês. Não, é o mesmo Espírito que estava em Jesus. Ele doa pra gente. E é esse Espírito que nos dá os dons. Não sou só eu que estou aqui falando, ou todos aqueles que falaram nessa série, que tem um dom. Não, todo mundo. O primeiro ponto de reconhecer e amar Jesus, isso já é um dom. Isso já lhe mostra que você tem o Espírito em você. Porque como Paulo fala nas suas cartas, ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Se a gente tem o Espírito Santo, se a gente ama Jesus, a gente tem um dom que foi dado para nós. Paulo também diz que o Espírito é o mesmo. Os dons são vários. E esses dons são distribuídos para o bem comum. Ou seja, cada um tem seu dom ali, se assim eu posso dizer, específico. Então, se cada um tem seu dom específico, a gente tem que orar, tem que buscar saber o que é aquilo que a gente vai usar para servir a Jesus. Todos nós somos diferentes, mas o Espírito que une é o mesmo. E esse Espírito que está na gente, está cada um de nós, é que vai fazer a gente se aproximar cada vez mais de Jesus. E a gente precisa buscar esse dom. Não vá pensando que o jardim do vizinho é mais verde. Por que o jardim do vizinho é mais verde? Não, naquela passagem onde Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama e diz com que tipo de morte ele vai morrer, Pedro olha para João, que está logo atrás, e diz: e ele aí? Vai ficar aí de boa, não vai fazer nada? E Jesus diz: que te importas? Enquanto a ti, segue-me. Então essa passagem me faz muito refletir, mais uma vez, a questão dos dons, da nossa missão individual e coletiva. Cada um Jesus escolheu para algo específico. Não é porque uma pessoa é menor do que a outra. Jamais. Deus nos ama de forma igual. Mas é porque cada um vai saber usar da melhor forma aquele dom que Ele deu. Então nós temos que fazer exatamente isso. Buscar aquele dom. Buscar ouvir a voz de Deus. Buscar ouvir e ver Jesus em todos os lugares. Porque também, como está escrito, Deus se revela na criação. E Ele nos usa para se revelar. E a gente tem que fazer tudo, não para nossa honra, mas para a honra e glória de Deus. E que a gente possa sempre saber disso, que nós nunca, jamais estamos sozinhos. Que Ele sempre permanece na gente. Como um momento antes dele ser crucificado, Ele simplesmente parou, olhou para o céu e pediu pelo Pai. Não para livrar Ele, não por Ele, para doer menos,
para baterem menos, mas para que a gente permanecesse nele e que nós fôssemos um só, como ele e o Pai são um, e que sempre estaria com a gente em todos os momentos. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa série durante esse nosso mês vocacional. Se vocês gostaram, curtem o vídeo, compartilhe com os amigos, com a família. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal que vai ajudar muito a nossa paróquia. Obrigada a todos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês.